Bom, quando o episódio de anime começa com uma cena assim... você já sabe que pode esperar muita coisa. O episódio 7 de Dandadan acabou de lançar e eu juro que eu não tava esperando desse nível. Já fizemos um vídeo sobre Dandadan, sobre minhas expectativas, sobre como eu tenho gostado tanto desse anime, mas ainda assim, tudo o que eu esperava foi superado nesse momento. Porque chegou de um jeito... que eu ainda tô refletindo. Então vamos conversar aqui e analisar esse episódio, porque Dandadan simplesmente te ensina como construir um personagem, como construir um clima, como conquistar o coração do público. Cada detalhezinho do que rolou nesse episódio depois da vinheta. Bom, você já deve ter careca de saber, você já viu muitas vezes eu aqui pelo canal comentar sobre um anime, né? Um anime, de repente, pegar e falar, não, esse é o melhor anime do ano. Nossa, esse é o melhor anime que eu já vi. Muitas vezes eu faço isso de maneira hiperbólica, realmente, né? Pra poder ter uma gracinha ali, uma coisa a mais. Mas dessa vez não é hiperbólico. Dandadan já é, mesmo com 7 episódios, um dos melhores animes que eu já pude pôr os meus olhos. Tadaima. E esse episódio, assim, eu acho que ele conseguiu conectar pra mim e me explicar, deixar muito claro o que a gente já tinha conversado um pouco no outro vídeo sobre Dandadan. Caso você não tenha visto, veja que a gente comenta sobre os seus pontos positivos ali e como ele trabalha tudo isso. E aqui ele veio pra complementar aquela história e trazer ainda mais dos seus detalhes íntimos de construção narrativa. E com esse episódio, coroar tanto a escrita como o roteiro e principalmente a parte técnica desse episódio aqui, com um destaque inacreditável. Bom, caso você não se lembre, no episódio anterior surgiu uma personagem que trouxe um novo conflito pra história. Um personagem que acabou encontrando ali as bolas douradas do nosso Ken. E por conta disso, por conta de ter tido contato com um item paranormal, algumas coisas começaram a ir em direção a ela. E temos ali a figura de um yokai. Um yokai mulher gigantesco, poderoso, esquisito, sinistro, que tá ali querendo devorar a galera, incluindo a garota. Mas tem uma certa relação ali, porque a garota um dia chamou ela de mãe. E você fica meio... tá, entendi. Mas no final das contas estamos tratando aqui de yokais, né? Esses monstros japoneses ou qualquer outro tipo de forma que seja mais adequada chamar um yokai do que monstro. Esses espíritos no geral têm bastante dessa carga negativa em qualquer tipo de obra e eles sempre vão agir de uma maneira esquisita, uma maneira que você não pode confiar no yokai na grande maioria das vezes. Então você já espera que isso aconteça aqui em Dandadan também. E isso realmente acontece. Só que depois você brincar com isso e botar mais detalhes da maneira que Dandadan colocou é diferenciado. Eu comentei sobre esse ser um dos melhores episódios que eu já vi, sobre ser um dos melhores animes que eu já vi, e muita gente falou, não, Guto, mas né, nada demais acontece. Eu acho que é aqui que mora a grande diferença da questão, que é justamente não é o que acontece, mas como. Não que o que seja qualquer coisa, o que acontece é realmente interessante, mas como que o que acontece chega pra você? Como que a narrativa monta tudo isso pra chegar pra você esse sentimento, essa moral, essa construção, no fim das contas, esse pedaço de arte? Porque no fim de tudo, se você for ficar pensando só em ser surpreendido por alguma coisa, você vai consumir um monte de obra merda que não consegue construir nada e só te entrega uma coisa que você não esperava. Tipo, sei lá, eu pegar aqui de repente e, não sei, enfiar... Não esperava. Foi bom? Não foi. Mas durante o episódio vemos essa yokai caçando ali os protagonistas, continuando essa luta, e temos uma situação um pouco complicada. A Aira, que é a garota de cabelo rosa do episódio anterior, que tinha sido engolida junto com a Momo e com o Okarun, estava morta. Só que depois de perceber isso, depois eles comentarem esse fato, a yokai age de uma maneira diferente. Ela simplesmente diz que vai basicamente ceder a sua aura, ceder a sua vida pra poder conectar com a aura da Aira pra que ela continue viva. E novamente, você não confia em yokais, você não confia nesse aqui também por conta de tudo o que aconteceu. E já começa a surpresa.
Depois de simplesmente arrancar a sua mandíbula, puxá-la toda pra baixo, rasgar aquele sangue caindo no chão, pra deixar clara a sua intenção benéfica, a sua intenção que não tem nada ali de maligna, as coisas começam a se acalmar. Com você ainda na situação da Momo ali de ficar um pouco desconfiado com o que tá acontecendo. Mas então, vamos a um flashback. Vamos mergulhar aqui no doce e delicado flashback dessa personagem. Muito antes dela se tornar um yokai, muito antes dela ser um espírito ressentido, vemos a sua vida, o que ocorreu, como ocorreu para que ela se tornasse o que se tornou. Depois de assistir esse episódio, eu fui ler esses capítulos no mangá, inclusive, que também é maravilhoso, mas o anime acaba seguindo algumas coisas um pouquinho diferente, um pouquinho mais delicado até em passar o que acontece. Caso você não tenha percebido alguns detalhes, vamos repassar toda a história. O primeiro take que vemos é algo que parece um céu estrelado, mas no final das contas é apenas um teto de um motel. Fica aqui explicado, mas não tão explícito quanto no mangá, a seguinte situação. A personagem, caso você não tenha percebido durante todo o episódio, ela se prostituía. Nesse quarto de motel, podemos ver as peças de roupas colocadas pra lá e pra cá, um pouco de dinheiro que seria o seu pagamento e o relógio que estava marcando o final da hora para que ela fosse embora. Guardem inclusive a cena do relógio, porque no fim das contas acaba sendo importante. E então vemos a personagem voltar pra casa, e essa cena aqui já me deixou bastante intrigado. Na verdade, todas as cenas que eu assisto de anime no geral, principalmente quando tem alguma direção um pouco mais elaborada, como é em Dandadan, você fica sempre perguntando o bom e velho por quê. E nessa cena vemos o guarda-chuva praticamente parado no meio do quadro, enquanto ela vai se locomovendo pela cidade. Todo o restante se move em questões de animação, é como se você puxasse uma tela com o cenário do fundo, mas o guarda-chuva está ali posicionado. E aí você se pergunta, por quê? Por que você está fazendo um quadro em que tudo se move, menos ela? E você consegue a resposta até mesmo na própria pergunta. Isso que eu acho que é a parte maravilhosa quanto à análise de direção. Quando você busca as respostas do porquê o diretor preferiu utilizar o enquadramento de tal maneira, geralmente você consegue uma resposta belíssima. Afinal de contas, essa era realmente uma situação em que todo o mundo se movia, menos ela. E a gente pode reparar que os pingos de chuva, todos eles vão em direção ao guarda-chuva, como se todos os problemas, todas as dificuldades, todas as mazelas do mundo acabassem recaindo sobre seus ombros, enquanto o restante do mundo caminha, se move, mas ela não. E no trajeto para casa vemos algo que acaba chamando bastante atenção. Ela olha numa vitrine e vê um vestidinho rosa que tem bastante destaque, mas segue a sua vida. Por um corredor escuro, para uma casa meio sinistra, para uma coisa escura ali durante a noite. E vemos esse enquadramento, inclusive, que é bem clássico, uma coisa bem simples até. Enquanto ela abre a porta, temos a posição dela, um clássico enquadramento em que ela é posicionada em um dos terços. Tem a lendária regra dos terços, para você posicionar os seus pontos de interesse em locais mais estratégicos, para que o quadro fique mais equilibrado. E geralmente, quando você quer posicionar de uma maneira a passar um sentimento, você posiciona assim, colocando a personagem no lado esquerdo do quadro, enquanto ela está diretamente apontando a cabeça para esse mesmo lado, parece que ela tá no final, parece que ela tá meio que sem caminho a se seguir, porque você fica numa situação muito mais limitada do que você teria se você tivesse o quadro pro outro lado. Você teria o espaço para frente dela, ela conseguiria enxergar esse caminho, e aqui é justamente o oposto. Como ela está nesse terço inicial, ela meio que não consegue ver um caminho para ir. E tudo ao redor dela está escuro, até que uma porta se abre. Ela vai para trás e surge um caminho para onde ela pode ir. Nesse momento tem um detalhe muito interessante que eu gostaria de destacar que o anime fez diferente do mangá, que é a utilização de dentes aqui para criança. Como você pode ver, ela é uma adulta, a mãe é uma adulta, ela geralmente teria marcação de dentes, mas ela não tem porque é uma coisa muito mais estilizada. Só que você colocar aqui alguns dentes falhos para essa criança, colocar que tá faltando alguns dentezinhos, você consegue dar um detalhezinho a mais de realismo para que você sinta muito mais essa relação, para que pareça mais palpável a existência dessa criança
criança, para que você consiga se compadecer daquele sentimento ainda mais. E a partir daqui as coisas se tornam muito mais belas. Podemos ver no enquadramento em que a filha está do lado claro da imagem e a mãe do lado escuro, e ela caminha para dentro dessa casa. Nas sequências seguintes, podemos observar algumas coisas. Primeiro, essa mãe trabalha bastante. A gente pode vê-la trabalhando ali de faxineira em algum lugar, depois trabalhando no mercado também, sempre cabisbaixa, olhando o dinheiro. E em paralelo, vamos vendo o desenvolvimento dela com a filha, como se víssemos uma parcela ruim da vida dela e depois uma parte boa, uma parte que vale a pena, alternando sempre entre mostrar ela muito feliz e mostrar ela cabisbaixa sem a gente mal conseguir enxergar o rosto. E nessas partes que você começa a ver esse desenvolvimento maior entre elas, tudo te é dado com muito pouco. Você tem uma situação em que a mãe está junto com a filha, certo? Ensinando algum passo de balé. Só que você consegue tirar muito mais história desse próprio quadro sem que você saiba ou que ela te conte de alguma forma. Ela claramente tem uma postura bastante confiante enquanto vai mostrando para a filha. E no chão tem algumas revistas de balé. Com isso a gente já tira dessa história aqui que ela possivelmente foi uma dançarina, uma bailarina que não conseguiu uma carreira, que não conseguiu essa carreira, portanto não conseguiu dinheiro, ou teve algum tipo de problema durante ali a vida mais jovem e teve que abandonar o lado do balé. E aí você imagina, você pressupõe que isso possa ter a ver até mesmo com o nascimento da filha, que ela precisou trabalhar para conseguir dinheiro, e ela vai trabalhando, mais trabalho, uma coisa após a outra, até atingir a exaustão. Mas o lado da conexão entre as duas é muito belo também, porque a gente pode ver a filha utilizando a sapatilha da mãe. Isso pode ser visto diretamente apenas como, ok, a filha tá usando a sapatilha da mãe, só que você consegue presumir o sentimento que as duas têm uma pela outra apenas por esse momento. A filha apreciando aquele momento, se divertindo, não fazendo balé apenas porque a mãe mostrou pra ela e ela deveria seguir os seus passos. Não, ela admira a mãe, ela quer seguir esse caminho, ela quer pisar nos mesmos passos que a mãe já pisou um dia, ela quer se tornar tão incrível quanto a mãe que ela enxerga. E ao mesmo tempo, uma mãe que não conseguiu seguir esse sonho, que não conseguiu trilhar esse caminho por completo, que consegue ver na sua filha uma espécie de extensão dos seus sonhos, mas até mesmo uma extensão dos sonhos que ela vai construir durante a vida. Então, em apenas um quadro, você consegue entender perfeitamente a relação saudável que existe ali entre as duas e uma construção possível de passado para as personagens. E isso vai se intensificando com o restante da montagem das cenas, vendo as duas comendo juntas numa sala bastante simples, enquanto alternamos para mais uma cena de motel dela recebendo o dinheiro, então em casa, cansada, sendo puxada pela filha pelos braços. E depois de alguma resistência, ela vai e abraça a filha. Nesses enquadramentos, eles estão deixando claro pra gente que o que faz ela levantar, o que a move em todas as circunstâncias, em todas as situações, é poder criar bem a filha, é o amor que ela tem pela filha. E é por isso que ela passa por todas essas situações, pelo trabalho de limpeza da manhã, pelo trabalho no mercado de tarde, até mesmo pelo trabalho de prostituição à noite. Tudo isso é pela sua filha. E em paralelo ao relógio que tivemos lá atrás, temos o relógio infantil. O tempo que tinha acabado daquela vez aqui acaba sendo colocado de uma maneira diferente, mas de certa forma isso estava presente nos dois mundos dela. E por querer ver a filha bem, a mãe juntou bastante dinheiro por algum tempo e acaba comprando aquele vestido que vimos no começo dessa sequência pra dar pra filha. Afinal de contas, ela está se tornando uma bailarina, ela adoraria um vestido desse e ela prontamente coloca. E vemos um plano sequência. Plano sequência é um plano em que não há cortes. Claro que aqui estamos falando de uma animação em que necessariamente não existem cortes, mas existem cortes o tempo inteiro. Mas nessa sequência inteira podemos ver esse enquadramento praticamente girando inteiro. Os personagens junto com o cenário para mostrar essa passagem de tempo de uma maneira muito doce e gradual. Agora, contrapondo aquele enquadramento que tivemos no começo, em que a mãe estava apenas caminhando, parada num ponto só e o mundo girava em torno dela, o mundo ia embora enquanto ela ficava presa. Aqui, quando ela tá junto com a filha, o mundo passa de uma maneira muito mais agradável.
todo o cenário se mexe, a vida parece fazer sentido, tudo parece muito mais bonito e realmente é. Afinal de contas, ela tá passando tempo com a pessoa que ela mais preza nessa vida, com a grande razão para sua existência. E depois de alguma noite de se divertirem, brincarem bastante juntas, a filha dorme cansada no chão, enquanto a mãe observa as estrelas mais uma vez. Mas é aqui que tudo muda. Aquele sentimento pacífico e belo é interrompido por gritos, por choros, por briga. Temos uma situação que a gente não sabe muitos detalhes, mas tem algumas pessoas, alguns homens que estão ali em cima da personagem que estamos vendo durante algum tempo, e eles estão batendo nela, destruindo a casa. A gente pode ver todo esse furdunço e toda a lamentação presente na cena. Eles puxam o cabelo dela, jogam ela para um canto e para o outro, até o ponto dela acabar caindo e cortando os seus braços. E enquanto isso acontece, eles vão raptar a sua filha. Ela tenta com todas as forças se levantar, mas é chutada para trás e acaba perdendo a visão. Cai em cima de um dos porta-retratos que vimos durante toda essa jornada e o quebra, manchando de sangue, deixando claro que o relacionamento que a gente viu acabou, que aquela vida que a gente acompanhou até agora não vai existir mais da mesma maneira. A filha acaba sendo sequestrada e a gente pode ver que aquelas pessoas estavam procurando dinheiro, esperando dinheiro. Você pode completar quem são esses caras com qualquer pessoa que você imaginar. Você pode imaginar que podem ser cafetões, você pode imaginar que podem ser pessoas que estão cobrando alguma dívida. Afinal de contas, é muito comum uma pessoa muito pobre acabar se envolvendo com agiotas e tudo mais, e essa é uma temática bastante frequente nos animes até. E como eles não conseguiram o pagamento, afinal de contas, ela acabou usando um pouco do dinheiro para comprar o vestido para a criança. Eles levam a única coisa que ela tem de preciosa, que é a própria menina. E depois de quase se desfalecer no chão, ela sai em desespero, correndo pela casa, abrindo a porta, correndo pela cidade, procurando aquelas pessoas. E nisso a gente tem um dos enquadramentos mais belos e significativos desse episódio. Mais um plano que vai se mantendo como um plano sequência, mas nesse caso um plano subjetivo da personagem, como se fôssemos o ponto de vista dela. E geralmente esse tipo de enquadramento em anime acaba ficando muito esquisito, meio confuso ou muito feio, só que aqui caiu perfeitamente. A diminuição dos frames por segundo colocou essa situação, essa estética em que a gente consegue ver apenas um pedaço, como se estivesse faltando alguns pedaços de imagem ali, por conta do desespero da personagem, de como ela tá cheia de euforia, correndo, caçando, não sabendo onde olhar, juntamente com esse blur que é formado pelas luzes, por conta de tanto estar com a visão afetada, mas também de todos esses sentimentos à flor da pele. E olhando de longe, ela não consegue fazer nada enquanto o carro vai embora. Ela cai no chão e sua filha era a única coisa que a fazia seguir, que a fazia levantar esses braços. E agora ela não consegue mais alcançar. E então, vamos para mais uma sequência bela, dolorida e trágica. Assim como, na verdade, tudo tem sido até aqui. A grande realidade é que toda essa parte, toda essa sequência, ela é montada como uma peça de balé e ela precisava terminar dessa maneira. E imagino que essa história, que esse momento aqui acabe todo se enquadrando na classificação de balé como um balé de repertório. Caso você não tenha parado para associar, a grande maioria das apresentações de balé acabam contando histórias. Histórias, na grande maioria das vezes, trágicas. Não todas as vezes, ou talvez todas, pelo menos todas as que eu conheço e que eu já vi, mas a grande maioria das vezes, histórias trágicas. Tendo uma construção bonita em algum momento, momentos doces, momentos belos que são passados tanto com a dança das personagens quanto com a música, mas também esses momentos mais pesados, os momentos de angústia, os momentos de melancolia, todos passados sem diálogos, sem falas, sem expressão verbal. Apenas o movimento corporal junto com os sons da música são o suficiente para te passar esse sentimento. E nessa última cena, para se ligar com todo o histórico de balé da personagem que você deduziu, para se ligar com essa relação que ela estava desenvolvendo com a filha, temos essa sequência de dança. Não é uma dança feliz, não é uma dança agradável como a que ela desenvolveu antes, é uma dança cheia de dor. Ela vem em um plano que parece um plano mágico,
estrelas pra cima, estrelas pra baixo, de uma maneira que você fica até imaginando que talvez ela possa não estar mais nesse plano, e posiciona gentilmente os seus pés. Nesse momento aqui foi quando eu fiquei bastante chocado vendo pela primeira vez, porque no começo do episódio tem uma parte em que ela vai conversar com os personagens e ela se posiciona gentilmente, só que grotescamente, com os seus pés dessa forma também. E eu fiquei reparando bastante porque eles dão esse destaque no pé dela e parece que é apenas pra mostrar que ela é um monstro esquisito, por isso ela tá na ponta dos pés e os pés têm garras na ponta e tudo mais. Só que aqui tudo fez sentido. Ela ficava nessa posição porque, bom, era a posição do balé. E aqui ela está para executar o ato final de sua dança. Sua vida até aqui já não tinha sido nem um pouco fácil, mas a única luz que ela tinha lhe foi tomada. Sua filha, que servia de força para que ela se levantasse todas as vezes e passasse por todas as adversidades, agora havia sido roubada e ela jamais conseguiria encontrá-la mais uma vez. E vemos a personagem mergulhar nessa imensidão. Não apenas na imensidão das estrelas, na imensidão desse terraço espelhado, mas na imensidão de si mesma. Atravessar metaforicamente para o outro lado, enquanto executa essa dança extremamente dolorida e sensível até o último momento em que as coisas começam a acelerar e vemos a sua cabeça, o seu corpo saindo do quadro enquanto tudo fica para trás como um borrão e juntamente com a imagem acaba ficando para trás da sua vida. E com o som do impacto do corpo no chão, você acaba sendo desperto mais uma vez para o que estava acontecendo. Vemos então um pedacinho do pós-vida dela, do momento do passado que ela citou, que um dia encontrou a Aira, e a Aira perguntou se ela era mãe, ela chamou por mãe. Okasa. Ore, chegou. As memórias lhe haviam sido tomadas assim como sua filha, mas ela ainda tinha o sentimento. Um sentimento de que ela tinha alguém a proteger, o sentimento de que uma criança precisava ser protegida. Então, esse instinto de proteção, misturado com essa angústia de não ter conseguido fazer isso, realmente acabou transformando aquela mãe doce, meiga e gentil em um yokai. Que no final das contas, apesar de ter essa aparência monstruosa, apesar de já possivelmente ter feito várias outras coisas sinistras dentro da história, ainda era uma mãe. E ela agiria como uma, assim que fosse necessário, pela pessoa que acabou ocupando o lugar da sua filha. Ela estava aqui realmente entregando toda a sua existência para que aquela garota continuasse viva. Mas isso acabaria lhe custando, não apenas aquela forma de vida em que ela estava naquele momento, mas tudo. Afinal de contas, ela passaria a ser nada. 何もなくなる。こいつはどの世界にも存在しなかったことになる。生者からも死者からも全てから忘れられる。 E é nesse momento que ela lamenta mais as coisas que gostaria de ter feito. Ela lamenta que não podia comprar mais roupas para a filha, que não podia se divertir mais com ela. Ela fica muito triste pela miséria que a filha acabou vivendo, pelas tristezas que ela acabou passando. Ela acaba pensando que... Enquanto a Aira corre e abraça aquela mulher, agradecendo ela por ter sido uma belíssima e maravilhosa mãe, e assim, possivelmente sanando todos os seus sentimentos negativos e talvez te dando uma passagem tranquila para o outro mundo. No final das contas, não foi a história mais complexa de todas. É uma história bastante interessante, uma história bastante triste, bastante trágica e muito sofrida. Mas não é a história mais complexa de todas, e nem precisa. Porém, toda a forma em que isso foi estruturada dentro do anime para te passar exatamente esse sentimento que as personagens ficaram nessa cena é simplesmente belíssimo. E mais uma vez, Dandadan brinca com sua expectativa. Era apenas uma yokai esquisita que apareceu querendo que as pessoas chamassem ela de mãe, mas você mergulha num passado muito imenso. Um passado tão imenso quanto um céu estrelado, que pode ser um céu benéfico, lindo, que você observa com sua filha, ou pode ser aquele céu que encerra a sua vida. Os méritos e a beleza de Dandadan estão em como a história é construída, e aqui ela consegue se conectar diretamente com você e te colocar nessa situação. Uma história delicada, bonita, doce e trágica, assim como muitas vezes pode ser a vida.